pessoal, como é que vocês estão? Nós somos do Ministério Dan, uma família, e a gente vai começar uma nova experiência agora de gravar vídeos sobre dúvidas de teologia, dúvidas bíblicas do nosso cotidiano, dúvidas que a gente enfrenta na nossa vida, e esse quadro chama Na Mesa. Então participa com a gente. Esse é o nosso pastor Clever, esse é o Paulo Vitor, eu sou o José. A gente achou ele na rua. E a gente vai falar hoje sobre discipulado, ser discípulo. O que é discipulado? A gente vai tentar rapidamente desmistificar um pouco esse tema que há muito tempo não tem sido tratado de forma talvez tão intencional como deveria. Então, primeira pergunta de hoje, pastor Cleber, por que falarmos de discipulado nos dias de hoje? Olha, eu creio que seja necessário hoje. Eu falo até através do tempo, porque antigamente você não se falava tanto de discipulado como você falava hoje, como se fala hoje, né? Eu lembro que, por exemplo, eu fui discipulado quando estava no seminário. Eu estava na igreja, mas assim, o pastor ensinava, tinha um culto de ensino, pregação, mas nunca ninguém chegou para mim me ensinar de fato quem era Jesus. Ninguém estava disponível para mim para poder falar, cara, eu quero te ensinar sobre Jesus, quero te ensinar o que é a caminhada. E eu lembro que eu estava no seminário e eu comecei a ser discipulado no seminário por um pastor. E era assim, todo dia eu estava na sala dele querendo conversar com ele, falei, pastor, estou passando por isso, me ajuda nisso, e ele sempre me ensinando. Ao longo da caminhada que eu fui entender que eu estava sendo discipulado. Então você começou um processo envolvido com esse pastor, mas não sabia que estava sendo discipulado. Tipo, para ele foi algo comum. Tipo, ele sentava comigo e falava, olha, se precisar agir desse jeito, olha por esse lado, como Jesus faria nisso. Então, ou seja, eu fui discipulado na vida mesmo. Até no caso de ele me tornou, eu tornei um grande amigo dele, ele se tornou um grande amigo meu, ou seja, uma amizade muito forte. E depois que eu entendi que eu estava sendo discipulado, depois de muito estudo, depois de entender, ele falou, cara, olha para a sua vida, eu sentei com você, te ensinei e tal. E o discipulado, ele já fazia parte da igreja primitiva, certo? Como que era isso na igreja primitiva? Como que começou essa história do discipulado? Como que ela começou no começo da igreja? A gente pode, o que define primeiro o que é discipulado? Porque discipulado significa seguidor. Ou seja, eu sigo alguém e por eu seguir essa pessoa, eu me torno igual a ele é. Isso é ser discípulo. E isso entra muito na questão da igreja, que eu acredito que a igreja ela falhou muito. Eu olho para a igreja do passado, elas acertaram muitos pontos, tem muita coisa positiva. Por exemplo, evangelização, os caras eram muito bons em fazer isso. Cura, libertação, tipo, a igreja era muito eficaz nisso. Porém, ela falhava muito nessa questão do discipulado, de entender, de estar junto a junto. E quando a gente pega, por exemplo, Cristo Jesus, ele não chama nós para ir primeiro, mas para estar. Jesus nos chama primeiro para estar com Ele. Uau, como diz o Tolkien. Jesus primeiro ele chama para caminhar junto. Ou seja, tem muita gente querendo viver Mateus 28 sem antes passar para o Mateus 5. Muita gente quer fazer o ID, mas antes sem estar no monte com Jesus, que é o capítulo 5 de Mateus, por exemplo. Sim, muito interessante. E a gente pode falar que o discipulado faz parte do propósito de todo cristão? Sim. Eu acredito muito na questão de Deus, da revelação revelação geral e a revelação oculta. Por exemplo, tem a revelação revelada, a revelação geral, que Deus revelou para nós. Existe muito propósito dentro disso. Existe primeiro, por exemplo, o primeiro propósito do cristão, que é essencial, é ser um com o Pai. Nós estávamos no jardim, tínhamos relacionamento com Ele e o nosso pecado nos afastou dele. Então, ou seja, o que é o primeiro propósito específico para todas as coisas? Se relacionar com Ele, é voltar a estar com Ele. Por exemplo, outros propósitos revelados de Deus, a questão da família. O homem vai deixar pai e mãe e vai se juntar à sua esposa, ou seja, família. Então é algo específico e revelado por Deus. E outra coisa revelada é a questão do discipulado. Porque Jesus ele ensina através da sua caminhada e chega em Mateus 28 ele diz, olha, façam discípulos, um mandamento. Ou seja, todos nós temos que fazer isso. Por isso que eu gosto muito de falar,
olha, se você não está sendo discipulado e não está discipulando ninguém, você ainda não entendeu o que é ser igreja, você não entendeu o que é ser seguidor de Cristo Jesus. Entendi. Então, o discipulado seria para a gente desmistificar um pouco, para a gente entender o que é na prática o discipulado. Você falou de andar com Jesus, né, de entender a vida cristã na prática. Então, o discipulado seria nada mais do que isso daqui que a gente está fazendo. Sim. Seria andar junto. Andar junto, andar coração a coração. O que eu entendo é o seguinte: o que é o discipulado? O que a gente pega a ideia da Bíblia. Jesus vai dizer, olha, é preciso vocês nascerem de novo. Então, ou seja, nós precisamos regressar, ou seja, não se regressar, mas nós precisamos de uma nova vida. Mas como acontece a questão da vida? Você se torna uma criança, depois você passa pela adolescência, jovem, adulto, velho. Um processo de amadurecimento. Isso, um processo de amadurecimento. Como que eu sei que preciso ser discipulado? Porque eu nasci de novo. Como eu nasci de novo, eu não sei de nada. Então, sim, a gente está numa nova vida, né? Numa nova fase. Exatamente. E é hora que a igreja errou muito nessa questão. Por quê? Porque a igreja ela se resumiu ao seguinte: evangelização, pregação, louvor. Então você tem uma pregação, você tem um louvor, você tem uma evangelização. A evangelização vai lá, te fala sobre Cristo, você entende em seu coração o que quer, você vem para a igreja, você ouve louvores e palavras e você continua a sua vida. Então, ou seja, se torna algo muito raso. Por isso, muito religioso. Isso se torna muito religioso. Eu acho que até o Paulo Vitor pode falar muito sobre isso, porque ele tem uma história sobre isso, de que você estava numa igreja, mas parece que você não fazia parte, não fazia sentido. Você vai por ir, você toca por tocar, e isso não te gera nada. Você faz por obrigação, né? Parece que você tem só uma missão, que todo dia você acorda para você fazer a mesma coisa. Entendi. Mas você não vê uma evolução pessoal naquilo, você não consegue ajudar outras pessoas, não consegue ser ajudado, você vai como se fosse ao trabalho, uma coisa monótona, uma rotina. Uma rotina. Entendi. E tipo assim, teve um dia que eu até parei assim, pra pensar, eu falei, tipo, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Não estava fazendo sentido. Não fazia sentido. E, tipo, aí teve um dia que eu caí na real, eu falei, não, eu queria meu lugar, não. Entendi. Você não estava sendo discipulado por ninguém? Não. Você não estava discipulando ninguém, você não estava recebendo nem doando. Entendi. Exatamente. E entrando nessa questão, pastor Gregor, da gente doar, né? Quando que nós sabemos, porque a gente sabe que o discípulo ele é falho. Enquanto a gente está na fase de aprendizado, a gente é muito falho, né? Um dos exemplos que a gente estava até conversando mais cedo é Pedro, os próprios discípulos de Jesus. Enquanto eles estavam na fase de ministério de Jesus, vivendo os 3 anos com Jesus, eles não conheciam ainda a Cristo, não conheciam muito bem a Cristo. Eles tratavam muito com inveja, querendo saber quem era maior entre eles, quem que seria maior no reino dos céus. Pedro negou Jesus, ele cortou a orelha do centurião para proteger o mestre. Então a gente vê muitas atitudes nos discípulos que eles estavam nessa caminhada de evolução de criança, adolescente, jovem e adulto, mas chegou um momento que eles receberam o Espírito Santo e eles foram enviados, né? Eles foram fazer discípulos, cumprir o que Jesus deixou para eles, deixou para todos nós, que é fazer discípulos. Quando que nós sabemos que é a hora da gente ir fazer discípulo? Ou assim que a gente já entra na igreja, a gente já pode ir discipulando? Tem uma regra para isso? Não tem? O que é seu pensamento sobre isso? Maturidade. Eu acredito assim, por exemplo. Matou a pau. É maturidade, resume maturidade. Por exemplo, vamos pegar uma ideia do adolescente. O adolescente ele está se descobrindo, está criando a sua identidade. Então tudo e todas as coisas vai acrescentar ou vai trazer algo ruim para a identidade dele. Então ele vai começar a caminhar nessa identidade. E uma das coisas que o adolescente, ainda mais nesse mundo, muita questão muito romântica, então, ou seja, existe um pensamento do adolescente que eles precisam de fato ter alguém do lado deles, senão eles vão morrer. Então que seja uma paixão. Então como é que eu discipulo alguém que passou por isso?
porque eu passei por isso. Então, ou Ah, seja, eu ok. criei uma maturidade para poder aconselhar aquela pessoa que estava passando por isso. Você viveu algo e está passando a sua experiência para aquela Isso. pessoa através do conhecimento bíblico, através Exatamente. Ou seja, como é que Cristo Jesus trabalharia nesse negócio? Por exemplo, o adolescente ele é muito fácil ele criar uma idolatria pessoal, ou seja, criar ídolos no coração. Então ela começa a idolatrar o seu próprio relacionamento. Então, ou seja, o que é um relacionamento saudável? Quando as duas pessoas que estão felizes, ou seja, não é uma pessoa triste que está uma triste vai se juntar e vai fazer feliz. Não, são duas pessoas felizes e essas pessoas felizes entendem quem é o Senhor Cristo Jesus e entendem que o seu relacionamento é para poder abençoar pessoas debaixo da graça de Deus. Amém. Só que o adolescente, por exemplo, talvez ele não vai entender isso. Como é que funciona o discipulado? Eu vou sentar com ele e vou ensinar, cara. Vamos pensar o que Jesus pensaria do seu relacionamento. Beleza. Agora eu passo para na prática, né? Em pequenas ações diárias. O discipulado é isso, é a gente moldar a nossa vida dia a dia com a vontade de Deus, com as atitudes que Cristo teria e ir amadurecendo com isso. Exatamente. E aí, por exemplo, aí você pega eu estou num processo e eu quero me casar. Com quem eu vou falar? Com quem é casado. Por quê? Porque ele já tem uma maturidade sobre isso. E agora, beleza, eu preciso de alguém casado. Mas alguém casado baseado em quê? Sim. Entende? Então, ou seja, o que é o discipulado? Eu não vou procurar qualquer pessoa para me discipular. Eu preciso encontrar um casal que esteja debaixo do favor de Deus, que respeitam e obedecem aos mandamentos dele. Okay. E isso é ser discipulado, você procurar pessoas que vão te ajudar nessa área. E nós nunca deixamos de ser discipulados, né? Só para finalizar. A gente está sempre sendo discipulado, sempre recebendo para poder doar. E esse é um discipulado de vida a vida, né? Mas nós temos que prestar atenção também na questão do discipulado espiritual. Então, ou seja, eu discipulo, tem as coisas da vida, eu preciso aprender sobre financeiro, sobre relacionamento, sim, mas também o que é importante é sobre a minha vida espiritual. Eu preciso, se não mais importante, eu preciso conhecer a Cristo Jesus. Eu preciso conhecer a quem eu estou adorando. Por isso que o discipulado é importante. Por exemplo, tem muitas pessoas hoje não sabem o que é trindade. Por exemplo, se você pegar, olha que interessante, se você pegar hoje o que tem se tornado discipulado, são pessoas, o discipulado hoje tem se tornado assim: eu vou te ensinar a queimar por Jesus. Amém, irmão? Nós precisamos queimar, nós precisamos amar a Jesus. Só que você precisa conhecer quem você está adorando. Precisa ser intencional, né? Você precisa conhecer quem você está adorando. Você precisa conhecer, cara. Você precisa obedecer, você precisa entender quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que ele faz na sua vida, o que ele faz na vida do próximo. Você precisa entender o que é a igreja. Então, seja isso é discipulado. Caminhar junto, ensinando sobre quem é Cristo Jesus. E como nossa vida cristã, ela não se resume em uma vida carnal e uma vida espiritual. Eu acredito que a nossa vida como cristão é uma vida só, né? A gente não pode ter dois pesos, né? Então o discipulado ele é completo. Ache um discipulador que vá te discipular tanto espiritualmente como na sua vida secular, sua vida diária. Só que você pode ter mais de um discipulador. Pode, né? Discipulado pode ser também, tipo, por exemplo, você está passando uma certa situação. Só da atitude da pessoa que você observar, nossa, pô, acho que o certo eu faria isso. Isso pode ser um discipulado também? Acredito que sim. Se você convive com aquela pessoa, ela te discipula através das atitudes, seria isso? Você está vendo ela fazer. Que é isso que fazia muito, né? Olhava para como Jesus agia e Jesus fala para eles fazerem igual forma. Exatamente. Como Paulo, sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Paulo chamava para que fossem discípulos dele dessa forma. Show de bola, galera. Se ficou alguma dúvida, algum questionamento, alguma contribuição, pode deixar aí nos comentários e ajuda a gente. Esse é o primeiro. O som talvez não está com qualidade muito boa, passou uns fusca ali fora, mas os próximos a gente vai. Tá bem na frente da obra. Né? Um pau quebrando lá fora. A gente vai gravar com a qualidade de som melhor. A gente está começando, ore por nós. Deus abençoe. Um abraço.